Depois me virei, e observei todas as opressões que são feitas abaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos oprimidos, que não tinham consolador. A força estava do lado dos seus opressores, porém eles não tinham quem os consolasse. Por isso eu considerei os mortos, que já morreram, serem mais merecedores de elogios do que os vivos, que ainda vivem. E melhor que estes ambos, é aquele que ainda não existe, que não viu as mais obras, que são feitas abaixo do sol. Também viu que todo trabalho, e toda habilidade em obras, causa ao homem a inveja de seu próximo. Também isto é fútil como perseguir o vento. O tolo junta suas mãos, e come sua própria carne. É melhor uma mão cheia com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e perseguição ao vento. Então eu me voltei, e vi uma futilidade abaixo do sol. Havia um que era sozinho, sem filho, nem irmão, e seu trabalho não tem fim, nem seus olhos se fartam de riquezas, nem diz, para quem estou trabalhando, e privando minha alma do que é bom? Também isso é futilidade e enfadonha ocupação. Dois são melhores do que um, porque eles têm melhor recompensa por seu trabalho. Porque se vierem a cair, um levanta o seu companheiro, mas ai daquele que está só, pois caso caia, não há outro que o levante. Também se dois deitarem juntos, eles se aquecem, mas o sozinho, como se aquecerá? E se alguém prevalecer contra um, os dois resistirão contra ele, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o garoto pobre e sábio, do que o rei velho e tolo, que não aceita mais receber advertência. Porque da prisão ele sai para reinar, ainda que tenha nascido pobre em seu próprio reino. Vi todos os vivos que andam abaixo do sol com o garoto sucessor, que estará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que houve antes deles, assim como também os descendentes não se alegrarão por ele, de modo que isto também é fútil como perseguir o vento. Guarda teu pé, quando entrares na casa de Deus, e prefira te achegares para ouvir do que para dar sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com tua boca, nem te apresse com teu coração, a pronunciar palavra alguma perante a face de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, por isso tuas palavras sejam poucas, porque assim como da muita ocupação vêm os sonhos, assim também a voz do tolo vem das muitas palavras. Quando tu prometeres cumprir algum voto a Deus, não demores em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. Paga o que votares, melhor é que não votes, do que votares, e não pagares. Não permitas a tua boca, que faça a tua carne pecar, nem digas perante a face do mensageiro, que foi um erro. Por que farias irar a Deus tanto com tua voz, a ponto dele destruir a obra de tuas mãos? Porque na abundância de sonhos há coisas inúteis, assim como na abundância de palavras. Porém teme a Deus. Se tu vires em algum território a opressão dos pobres, e a violência contra o direito e a justiça, não te maravilhes de tal caso, porque aquele que tem maior autoridade supervisiona as outras autoridades menores, e há outros de ainda maior autoridade que eles. Mas o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Aquele que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a riqueza, nunca se fartará com seus bens. Isto também é futilidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que a comem. E que proveito pois tem seus donos, a não ser somente ver a riqueza com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, porém a fartura do rico não o deixa dormir. Há um mal causador de sofrimentos que vi abaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para seu próprio mal, porque as mesmas riquezas se perdem com negócios mal-sucedidos, e quando gera algum filho, nada lhe fica em sua mão. Assim como ele saiu do ventre de sua mãe, nu ele voltará, indo assim como veio, e nada tomará de seu trabalho, para levar em sua mão. De modo que isto também é um mal causador de sofrimentos, que exatamente como veio, assim se vai, e que proveito ele teve em trabalhar para o vento? Além disso, ele comeu em trevas todos os seus dias, sofreu muito, e teve enfermidades e irritações. Eis o que eu vi, algo bom e belo, comer, beber, e experimentar o que é bom de todo o seu trabalho em que trabalhou abaixo do sol, durante os dias de sua vida, que Deus lhe deu, porque isto é a parte que lhe pertence. E todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para comer delas, e tomar sua parte, e se alegrar de seu trabalho, isto é presente de Deus, pois ele não se lembrará muito dos dias de sua vida, porque Deus lhe responde com alegria de seu coração. Há um mal que vi abaixo do sol, e é muito frequente entre os homens, um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, porém Deus não lhe dá poder para dessas coisas comer. Ao invés disso, um estranho as come. Isso é futilidade e um mal causador de sofrimento. Se o homem gerar 100 filhos, e viver muitos anos, e os dias de seus anos forem muitos, porém se sua alma não se fartar daquilo que é bom, nem tiver sepultamento, digo que ter sido abortado teria sido melhor para ele, pois veio em futilidade, e se vai em trevas, e nas trevas seu nome é encoberto. Alguém que nunca tivesse visto o sol, nem o conhecido, teria mais descanso do que ele. E ainda que vivesse 1000 anos 2 vezes, e não experimentasse o que é bom, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, porém sua alma nunca se satisfaz. Por que vantagem tem o sábio sobre o tolo? E o que mais tem o pobre, em saber andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é fútil como perseguir o vento. Seja o que for, seu nome já foi chamado, e já se sabe o que o homem é, e que não pode disputar contra aquele que é mais poderoso do que ele. Pois quanto mais palavras há, maior é a futilidade, e que proveito tem homem com elas? Pois quem é que sabe o que é bom na vida para o homem, durante os dias de sua vida inútil, os quais ele gasta como sombra? Pois quem contará ao homem o que haverá depois dele abaixo do sol?
Não vos ajunteis em outro jugo com os descrentes. Por quê? Que parceria tem a justiça com injustiça? E que parceria tem a luz com as trevas? E que acordo há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles, e vos separai, diz o Senhor, e não toqueis coisa impura, e eu vos aceitarei, e eu vos serei por pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, por termos tais promessas, limpemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Dai lugar a nós em vossos corações, contra ninguém agimos mal, a ninguém corrompemos, a ninguém abusamos para nosso proveito. Não digo isto para vos condenar, porque já disse antes que vós estáis em nossos corações, para juntamente morrermos e vivermos. Muita confiança eu tenho em vós, eu tenho muito orgulho de vós, eu estou cheio de consolação, excedo sobremaneira de alegria em todas as nossas aflições. Porque até quando viemos a Macedônia, nenhum repouso teve nossa carne, mas em tudo fomos afligidos, lutas por fora, temores por dentro. Mas Deus, que consola aos abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a vinda dele, mas também com a consolação com que foi consolado quanto a vós, contando-nos vossas saudades, vosso choro e vosso zelo por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Aquele que oprime ao pobre para proveito próprio e aquele que dá suborno ao rico certamente empobrecerão.